pediu a aclaração da decisão do Tribunal Constitucional. O que é que isto significa exatamente? Explica aqui. Significa aquilo que expliquei há dias, muito facilmente se pode entender. Nós, na nossa vida pública, tomamos centenas de decisões por dia. Decisões de caráter administrativo em relação a contratos, autorizações, licenças, as mais variadas diligências que são a nossa vida de dia a dia. De anos a anos, há inspeções a esses atos. Eu, há 5 anos atrás, fui objeto de uma inspeção que abarcou, tanto quanto eu sei, 2 ou 3 mil atos praticados nos anos anteriores. Desses, identificaram, digamos assim, uma dúzia ou dúzia e meia de situações que mereciam alguma observação, que mereciam algum reparo. Foram explicadas essas situações, de um modo geral, e depois, na via judicial, o Tribunal de Lolé, que é o Tribunal Administrativo que faz o Círculo do Algarve, disse que eu tinha razão, que estava tudo correto. O Tribunal Administrativo Central Sul disse o mesmo, por um recurso que foi feito na altura, disse que os meus atos estavam perfeitamente legais e normais. E depois o Supremo Tribunal Administrativo identificou 7 situações que não estariam conformes. Dessas 7, confesso que o Ministério Público, de 3, nem sequer deu qualquer andamento, entende-as perfeitamente regulares e normais. De onde, digamos que essa própria sentença assentem factos que, a posteriori, se verifica que não existem, porque o Ministério Público nem sequer fez qualquer queixa desses factos. Sobra uma cabana, 2 moradias e uma piscina. Portanto, são estes os 4 crimes que existem em Portugal neste momento em apreciação. Não há mais nada de grave, aparentemente. E trata-se de situações que 2 tribunais disseram que estavam bem e há um que diz que não. O Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre a matéria. Portanto, há essa ideia, em alguma opinião pública, de que o Tribunal Constitucional tomou uma decisão. Não apreciou a matéria. Uma decisão de não tomar decisão. Por enquanto. Entretanto, eu pedi que houvesse uma aclaração disso, porque aparentemente entre os fundamentos e a decisão há ali qualquer coisa que não resulta evidente. E pedi que isso fosse esclarecido para que se possa perceber se de facto o assunto foi lido e apreciado com atenção ou não. E estamos à espera tranquilamente, ou seja, repare, estou com toda a sinceridade a dizer o que se passa, portanto, como já disse no outro dia, e acho de facto curioso e estranho que estas pequenas banalidades, que foram de resto, não é apenas a minha opinião, é a opinião de tribunais que as validaram e que entendem que estão bem. Há outro tribunal que diz que não. O que é curioso é que nós temos que nos habituar, o direito é assim, e por vezes os mesmos factos analisados por tribunais diferentes, sendo exatamente iguais, uns dizem assim, outros dizem assado. E de maneira que é nessa circunstância que eu tenho que naturalmente levar a vida com calma, com tranquilidade, com um sentimento de injustiça, porque sinto naturalmente que, por tão pouco, aparentemente não valeria a pena uma sanção tão grande, ainda que houvesse qualquer coisa a limar. Mas o que é curioso é que há 2 tribunais que dizem o senhor fez bem e está bem. De maneira que eu fico preocupado com aquilo que se passa, não sou insensível ao que se diz e ao que consta, mas aguardo tranquilamente que o assunto seja esclarecido, porque mal de nós se coisas deste tipo dão o resultado que dão. Mas decorre da lei, a lei diz que essas irregularidades podem dar perda de mandato. Pois, mas diz outra coisa curiosa que também vale a pena ter em conta e que os nossos ouvintes são pessoas muito sensíveis e compreendem. É que os processos administrativos de perda de mandato correm em direção de uma pessoa. Neste caso sou eu, como podia ser outro qualquer. E depois há as ações administrativas especiais que são colocadas uma a uma. Digamos que a piscina ou a cabana ou outra coisa qualquer é colocada em ato autónomo. E então dá-se uma circunstância paradoxal. A pessoa pode ser condenada à perda de mandato, mas os atos que estão subjacentes a essa ação ainda não foram apreciados. E quando forem, pode vir, porventura, a verificar se são todos legais. Então a pessoa fica condenada por coisa nenhuma. Os atos são legais, mas a condenação já está dada. Então o que falta aqui é ainda uma decisão, dizer se esses tais atos serão ou não ilegais. Falta, é verdade que falta isso, e falta também perceber se o Tribunal Constitucional pode ou não reconsiderar e analisar a própria matéria de facto. Porque aquilo que está em jogo é se uma lei que é invocada por 2 tribunais de uma maneira e por outro tribunal de outra, se essa lei é constitucional. Ou seja, olhando para qualquer de vós, os senhores podem ser condenados por uma qualquer razão. Não se sabe se ela é legal ou ilegal. Isso vê-se depois, mas a condenação faz primeiro. Para nós, antes de 25 de Abril, era normal as pessoas serem condenadas sem saber porquê. Hoje em dia, em regime democrático, é normal que se há ilegalidades apuradas, então essas ilegalidades podem dar às outras sanções, seja ele multas, perdas de mandato, outra coisa qualquer. Aqui é um pouco o inverso da situação. Determina-se uma perda de mandato na suposição que há uns atos ilegais, que ainda não foram demonstrados se são ilegais ou não, correm os seus termos. E imagino que são
considerados legais. Então a pessoa fica condenada por coisa nenhuma. É essa a incongruência do problema. E é isto que, em termos práticos, eu estou a ser envolvido. Admitiu a possibilidade na conferência de imprensa de voltar ao Supremo Tribunal Administrativo, evocando exatamente que 3 dos casos que estão no acórdão, que termina a perda de mandato, até já foram arquivados. Isso é uma possibilidade? É, porque, repare, vamos lá ver, os tribunais, nenhum juiz falou comigo. Eu nunca falei com ninguém, nem ninguém falou comigo. Portanto, trata-se de uma ação que é considerada urgente e é tão urgente que nem sequer foi ouvido. Portanto, ninguém falou comigo, ninguém sabe das minhas razões. E, portanto, há uma troca de correspondência que é feita em volta do assunto por pessoas que, com o devido respeito, são titulares de funções relevantes na magistratura judicial e no Ministério Público, mas têm no processo os elementos que lá estão. E o que é curioso é que nessa decisão, nesse acórdão, são invocados factos que depois, a posteriori, se verifica que não são verdadeiros. Faz-se um acórdão no pressuposto que este e este, de facto, são ilegais. E depois as ações autónomas demonstram que não são. Ou, em alguns casos, o próprio Ministério Público, que é o garante de legalidade e que formula, digamos, a acusação, formula a queixa. Em relação a uma série desses casos, nem sequer formulou. Então não há queixa nenhuma. Não há nenhuma ilegalidade. Portanto, ninguém pode ser condenado por uma coisa que nem sequer foi pedida sobre ela qualquer ilegalidade. Foi arquivado, não tem nada no ativo do ponto de vista judicial. E, portanto, não se pode ser acusado de coisas que não existem. Mas agora, a base desta queixa estão essas tais situações, aliás, que falou na conferência de imprensa, que tem a ver com a tal casa, a piscina. Isso, por exemplo, estava, isto só para tentar esclarecer, porque dá uma sensação que às vezes a base desta questão acaba por não estar muito bem explicada. Essas suas decisões, portanto, vão supostamente contra a lei. Estamos a falar de razões ponderosas, estamos a falar de decisões baseadas em... Estamos a falar de coisas simples que eu explico facilmente. Em alguns casos, os pareceres técnicos que existem são favoráveis e eu limito-me a concordar com esses pareceres. Noutros casos, os pareceres indicam que há dificuldades ou há dúvidas, não são clarividentes, mas eu assumo a minha competência, porque, como já vos disse, eu sou engenheiro, sou arquiteto, tenho mestrado em Economia e, portanto, não sou alheio às questões técnicas que circulam nos documentos das câmaras, que são muito documentos de engenharia, documentos de arquitetura e documentos que têm a ver com procedimentos, muitas vezes, com conceitos económicos, etc. Portanto, eu tenho alguma linguagem de experiência de vida e por formação pessoal que me permite compreender aquilo. Por outro lado, tenho um percurso de conhecimento muito direto do terreno e também de outras funções públicas que exerci, do lado do Parlamento, do lado do Governo, da Administração Central, o que me permite ter uma sensibilidade para a maneira de encarar as coisas. E repare, quando se põe uma situação deste tipo, uma pessoa tem uma cabana. A cabana deixou de ter burro ou vaca. E a pessoa quer aproveitar aquela construção para lhe arranjar o pavimento, repegar por dentro por uma casa de banho e habitar lá. Não me parece que isto seja um crime, está a ver? E eu sou acusado disso como sendo um ato criminoso. O que é que está aqui num conceito fundamentalista? Há uma expressão na lei que é discutível, que é a questão da alteração do uso. Então a pessoa tem a cabana, ou compra o burro, ou então tem que ter a cabana vazia. Ele lá dentro arranjar aquilo e repecar e pôr-se lá dentro não pode. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém, não é? Portanto, há aqui uma questão de bom senso que tem que ser tida em conta. Depois, a questão das piscinas... Sim, mas por exemplo, dizendo isso, automaticamente é ir contra a lei, não? Se a lei... Não é, porque a lei tem, obviamente, uma letra, tem um espírito, tem uma interpretação, e, em alguns casos, tem um poder discricionário claro. Repare, quando se diz que as razões são ponderosas, e as razões ponderosas não estão identificadas como tal, uma a uma, são, naturalmente, razões que requerem algum poder interpretativo e algum poder de decisão de quem toma... E as tuas decisões, por isso é que estou a dizer, estas decisões estão baseadas em razões ponderosas? Em alguns casos, outros não. Quer dizer, mas ainda existia essa figura? Essa figura existiu... Até 2007, julgo eu. Sim, claramente na letra da lei, portanto ninguém tem... Mas nestes casos ainda era sim, e há outras circunstâncias em que o regime da reserva ecológica, que teve já 6 alterações nos últimos anos, tem uma tabela anexa dos chamados usos e ações compatíveis, em que diz exatamente as coisas que são compatíveis e, portanto, essas vieram-se a desenvolver ao longo dos sucessivos ajustamentos da própria lei. Ou seja, estamos a falar de coisas que, repare, não é a minha opinião. Isto que eu lhe estou a dizer, 2 tribunais disseram que eu tinha razão. Portanto, eu não estou a falar de uma interpretação pessoal que nunca mais ninguém viu da mesma maneira. Portanto, a maneira como eu estou a ver, houve 2 tribunais que disseram que estava bem. Depois é um superior que achou que não é? Eu respeito isso, mas o que é que repare, coisa diferente era eu ter dito isto e nenhum tribunal em circunstância alguma me dá razão.
Mas não é isso que acontece. Quer dizer, obviamente que eu discuto o assunto com toda a franqueza. Há tribunais em instâncias diferentes e com graus diferentes de responsabilidade. Tudo bem. Mas o que é facto é que estes atos que eu estou a dizer, por 2 tribunais, são validados. Portanto, não são atos que eu descobri e que nunca mais ninguém teve a mesma interpretação da coisa. Quer dizer, não é assim. Mas o que assumiu na conferência de imprensa vai lutar até ao fim. Este até ao fim é esta aclaração que vamos também clarificar. É basicamente um pedido de justificação ao Tribunal Constitucional para que esclareça o porquê de não ter aceito. É mais ou menos isto, não é? Porque às vezes estes termos jurídicos para que eu não consigo perceber. Portanto, esse é um primeiro ato. Se houver essa tal aclaração e se for esclarecido, recorrerá para o Tribunal Constitucional e há ainda esta questão de poder pedir ainda uma alteração de sentença ou uma revisão da sentença em relação ao Tribunal Administrativo. Sim, eu considero-me injustiçado em relação a esta situação. Estou de boa consciência, não deixei de fazer aquilo que era, enfim, do meu juízo justo fazer. E, como tal, não vou baixar os braços e render-me à primeira adversidade. Ou seja, eu não vou andar contra tudo e contra todos, não vou deixar de respeitar as leis, mas as leis conferem-me esta faculdade de recorrer, de pedir aclaramentos, de arguir, enfim, vícios que as coisas podem ter, de suscitar revisão de sentenças, porque no quadro do direito essas coisas são possíveis, com sinceridade e com razoabilidade, e quando eu tenho factos evidentes de que há um acórdão, neste caso uma sentença, que diz uma coisa, mas depois o que lá está dito não é demonstrado pela verdade posterior dos factos, que aquilo não foi exatamente demonstrado assim, porque em instâncias específicas foi dito ao contrário, então temos uma acusação com base em pressupostos que não são verdadeiros e eu não posso deixar de demonstrar isso, de fazer ver a quem tem que verificar que as coisas, por vezes, não são vistas da melhor maneira. E, portanto, farei essas diligências com toda a serenidade, naturalmente com sentimento de revolta, mas não deixarei de as fazer, porque se baixasse os braços e não defendesse os meus direitos, estaria a ser, enfim, alguém que ficava mal com a própria consciência, não é esse o meu caso. Considera que seria baixar os braços, por exemplo, fazer o que alguns defendem, que é afastar-se do cargo até que esta situação estivesse esclarecida? Repare, para mim, a situação é evidente nos termos da lei. Eu estou legitimado para trabalhar, começo todos os dias às 7 da manhã ou antes, estou a resolver problemas dos cidadãos de Faro que precisam dos problemas resolvidos, estou a trabalhar a bem deles, não há neste momento qualquer impedimento legal que o faça, portanto devo estar de consciência tranquila. E aquilo que estou a fazer é tentar batalhar nos meios do direito com a demonstração de coisas que têm que ser revistas a meu ver. Portanto, o meu dever é trabalhar e faço todos os dias, noite e dia, sem parar e, portanto, não vou baixar os braços, deixar de resolver problemas e de me envolver nas soluções que as pessoas precisam por razões que não sejam válidas. Portanto, estou a trabalhar com legitimidade. Por diversas vezes manifestou a sua estranheza com os contornos de toda esta situação. Acha que há aqui algo mais em funcionamento algo mais em caso do que o normal funcionamento da justiça? Não quero dizer isso de maneira nenhuma. Quer dizer, a justiça tem os seus meios, tem os seus especialistas, tem as suas regras. Por vezes não tem grande conhecimento da realidade, por vezes as leis podem não ajudar muito porque têm algumas interpretações porventura difíceis, não estão bem redigidas e, em alguns casos, pode haver decisões que não são justas, adequadas e proporcionais. De maneira que nós, perante isso, não devemos baixar os braços e falar contra a justiça em abstrato. Devemos, no caso concreto, em cada processo, em cada circunstância, fazer valer os nossos direitos para que a verdade venha de cima. E tenho que partir do princípio que toda a gente está de boa fé, porventura com menos informação, com menos esclarecimento, e é por isso que temos que ajudar a justiça a ser naturalmente mais clara e mais precisa. Mas não se sente perseguido? Eu sinto naturalmente algo estranho, porque quando olho para estas banalidades e vejo que neste momento sou o foco da atenção por coisas tão pequenas, pergunto-me a mim mesmo se não haverá nada mais complicado neste país de norte a sul do que isto. E sei, por enfim, circunstâncias várias, que há coisas muito mais complicadas, ou semelhantes em tantos sítios e que não são notícia, o que é curioso. Admito que ao longo da vida, por razões de um percurso que fiz, atingi alguma notoriedade, alguma, enfim, referência pública e, portanto, se calhar torna-se mais visível e posso ser aqui um pouco escolhido por algumas razões que têm a ver com fatores subjetivos, não sei, mas vou manter a minha serenidade, a minha tranquilidade, fazer valer até ao fim os meus direitos e é por isso que cá estamos.